Gênesis, capítulo de número 37, verso 7. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram. Presta atenção, Gênesis 37. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Capítulo 42, verso 6. José era o governador do Egito, e era ele que vendia o trigo a todo o povo da terra. Por isso, quando seus irmãos, ou quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele com o rosto em terra. José era governador do Egito e era ele que vendia o trigo a todo o povo da terra. Por isso, quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele com o rosto em terra. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, continua falando conosco e usa-me, ó Deus, como um canal de bênção, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Eu preciso falar com você da história de um dos homens mais constantes que eu vejo na Bíblia. Um dos homens mais seguros de si, bem posicionados. E a história de José é uma história inspiradora, porque mostra como alguém deve se posicionar para que se cumpra na sua vida aquilo que Deus disse que se cumpriria. Quando nós vemos Deus prometer algumas coisas, nós achamos que a promessa por si só é poderosa para cumprir-se. Isso não é verdade. Isso só vai acontecer em casos fora da regra, onde a soberania de Deus, ela vai precisar se estabelecer. Por exemplo, Jesus foi categórico ao dizer: de todos aqueles que foram entregues a mim, apenas um se perdeu. E ele só se perdeu porque já havia sido predito que um se perderia. Aí é soberania. Aí não tem jeito. Um se perderia. Deus só não disse quem era. Mas todas as outras vezes, nós vemos pessoas com promessas que às vezes não vivem a promessa, ou não vivem no modelo cuja qual ela foi estabelecida. Ou seja, Deus te prometeu, está prometido, está. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas a sua posição precisa condizer com a promessa que você recebeu. Para mim, não faz sentido um Deus que levanta um cara para ser forte, para libertar o povo, certo? Da mão dos seus inimigos, com o propósito de humilhá-lo com cegueira, de humilhá-lo com escravidão. Não faz sentido. Para mim, a história de Sansão, ela não era essa, não. Para mim, o que Deus havia escrito sobre Sansão é: Sansão será um cara forte, obediente e vai livrar o povo da mão do inimigo. Essa era a promessa. Mas Sansão cometeu alguns erros conscientes, porque ele cometia o erro e não mencionava seus pais, o que indica que ele sabia o que estava fazendo, mas sonegava informações. E aí então ele cumpriu o propósito, cumpriu, mas cego, escravo, girando um moinho. Que fique claro. Quando nós olhamos a história do povo no Egito, a história de José ou de Moisés, me parece também que não continha 10 pragas. A história original, lembra quando alguém vai conversar com Jesus lá no Novo Testamento e pergunta sobre divórcio, e Jesus disse assim: mas não foi assim desde
de um princípio. Não era desse jeito, alguém mudou. Me parece que a história da libertação era ou José se torna governador e leva o povo. E eu então preparo um faraó para tirar o povo. Quando Moisés mata o egípcio e aborta a missão, Deus corrige a rota, refaz o plano que era libertar o povo. Esse era o plano. E o plano vai se cumprir de um Moisés que vai sofrer no deserto, que vai passar por uma série de adversidades que não era necessário segundo o plano original. Muitas pessoas levam para si um nível de vida extremamente ruim, uma trajetória cheia de dores, de percalços, de crise, de perdas, e não precisava. Não precisava ser desse jeito. Todas as vezes que você vê alguém sofrendo, ou não vou dizer todas, porque algumas pessoas, e eu vou mostrar isso com José, sofrem de forma injusta, mas a maioria delas estão colhendo aquilo que plantou. Essa é a grande verdade. E aí, quando a dor vem, se você parar para observar, na maioria das vezes você enxerga um culpado, e ele não é Deus. É exatamente você, nós mesmos, a nossa ação. Presta atenção na história desse cara, porque quase 20 anos antes, ele escuta Deus falar com ele através de sonhos. Um dia, você vai estar em pé, e todos os seus irmãos vão estar curvados diante de você. Essa foi a promessa, vindo através de um sonho. No capítulo 42, quase 20 anos depois, José se vê parado como governante do Egito, e os seus irmãos dobrando os seus joelhos diante dele. Ali se cumpria a promessa do capítulo 37, acontece no 42. Mas o que José teve que fazer para viver isso? É isso que eu quero ver com você, porque provavelmente você já deve ter recebido inúmeras promessas, inúmeros lugares que você passou, de gente que não te conhecia, que não sabia quem você era, que não conhecia a sua história, te deu uma palavra profética para o futuro. E você, preso a essa palavra, ou não, você olha para seu futuro hoje e diz, cara, não se cumpriu nada, nada aconteceu. Então dá uma olhadinha aqui na história dele. Eu vou contar rapidinho, são 22 minutos que eu tenho, eu não vou passar do horário. Primeiro vamos olhar o pano de fundo dessa história. Raquel é uma mulher que tem um sonho de ter filho, porque não tem. Você não precisa sonhar com aquilo que você pode realizar com facilidade. Bila, Zilpa, as concubinas, e Leia, elas conseguem gerar com muita facilidade. Das 4 mulheres de Jacó, 2 esposas e 2 concubinas, 3, com muita facilidade têm filhos. Uma só não tem. Quem é? Raquel. O que Raquel sonha? Em ter filhos. Para ela é algo dificílimo, impossível. Lia ou Leia nunca sonhou em ter filhos. Não. Bila nunca sonhou em ter filhos. Zilpa nunca sonhou em ter filhos. Elas simplesmente tinham. Elas se deitavam com Jacó e tinham o filho. E a Raquel se deitava e não tinha. E as outras deitam e tem. E ela deita, não tem. Aquilo começou a gerar em Raquel o desejo cada vez mais forte de ser mãe.
Ela sonhava com aquilo. Aliás, ela perdeu a vida num parto, de tanto que queria ser mãe, o que não era nenhuma novidade. Uma das coisas que mais matava mulheres, né, no mundo antigo era o processo do parto. Ela sabia que a vida estava em risco. Quem sabe, inclusive, ela não gerava exatamente porque Deus a amava. Mas o sonho dela era aquele. E de tanto ela lutar pelo seu sonho, porque sonho é isso. Sonho envolve luta, dedicação, afinco, empenho, trabalho. De tanto. Eu acredito até que ela se deitava com o marido, nem para ter prazer, mas se deitava pensando, oh meu Deus, um filho, até que ela teve, engravidou do José. E eu acredito que José é o único filho de Jacó que sonha, exatamente porque a mãe dele sonhava. Provavelmente a mãe dele dizia, meu filho, você é fruto do meu... Eu lutei muito, porque tudo aquilo que nós lutamos muito, nós temos orgulho de dizer. É ou não é verdade? Eu lutei muito para ter minha casa, eu lutei muito para me formar, eu lutei muito para me casar, eu lutei muito para formar meus filhos, eu lutei muito, muito. Agora tudo que não tem luta nenhuma, você nem fala direito, porque é fácil. E me parece que esse menino cresceu ouvindo falar de sonhos. Sonhos. Sonha, meu filho. Sonha grande. Meu filho, sonha grande. Você pode sonhar. Vamos lá, meu filho. Sonha, sonha. Zilpa nunca disse isso. Nem Bila, nem Leia. Mas José ouvia isso de sua mãe. Com certeza. Ele começa então a sonhar em ser grande. Aliás, seus irmãos o invejavam, simplesmente porque ele sonhava. Tem gente que se incomoda só de você pensar em ser grande, só em você pensar em conquistar. Você nem alcançou ainda, e tem gente que já não gosta da sua vontade de ser, porque fica com medo de você conseguir. Você já notou isso? Quando você fala, eu vou fazer uma reforma na minha casa, você não tem grana, o que é isso? Um sonho. Você pode notar que tem gente que já não gosta, porque não consegue fazer na dele. E José começa a sonhar, mas o sonho dele é muito esquisito, porque ele sonha que os irmãos vão se curvar, e os irmãos não iam muito com a cara dele não. Essa é a grande verdade. A primeira coisa nessa vida que eu quero te impulsionar hoje, é passar a andar com quem é sonhador. Porque todas as vezes que você anda com gente que sonha, a pessoa começa a contar o sonho e te empurrar para frente também. E você sonha com o quê? Ah, não sonho nada não. Pô, cara, tem que sonhar com alguma coisa, pô. Fala aí uma coisa que você deseja muito, mas que é impossível. Ah, eu desejo comprar uma bicicleta. Ô, maluco, isso aí não precisa de sonho. Isso aí você precisa de trabalho. Arruma um bico. Entendeu? Trabalha quando você arruma uma bicicletinha, compra primeiro uma usada, depois você pula para uma nova, uma bicicleta zero. Ah, pastor, mas eu tenho vontade mesmo de andar numa Mercedes. Aí é sonho. E sonho bom, louvado seja Deus. Quem aqui gostaria de andar numa Mercedes, daquela zerinha assim? Isso, tem gente que nem levantou a mão. Isso aí. Porque provavelmente deve ser um Lamborghini, uma Ferrari, um Porsche, Mercedes é pouco. Certo? Mas preste atenção. Anda com sonhador, com quem sonha, sonha. Às vezes eu estou numa roda com amigos, nós começamos a falar o que vamos fazer na igreja. Aí você fala um negócio, você vê o olho do outro brilhar. Porque ele já quer que você termine de falar para ele falar do sonho dele. Entendeu? Se você contar, por exemplo, que está esperando um homem bonito, inteligente, rico, para uma mulher que não sonha, ela vai falar, você é louca, garota. Esse homem não existe, se existir, já está casado. Agora conta para uma mulher sonhadora. Ah, eu quero um homem louro, alto, dos olhos azul, assim, rico. E você pode olhar na cara da sonhadora que ela fica assim, ó. O que é isso?
É vontade de falar do seu. Você termina de falar, eu quero louro, não quero moreno. 1,83 m, não quero nem 84, já falei, certo? Quero assim. Agora, conta seu sonho. Fica andando com quem não sonha. Só anda com cabeça de bagre. Está lá. Ele começa a sonhar, só que ele sonha muito alto. E o texto diz que os irmãos dele têm um comportamento muito ruim. Você quer realizar seus sonhos? Aprenda uma coisa, sempre vai ter perto de você gente com comportamento ruim. Onde? Em tudo quanto é lugar. Na igreja tem gente com comportamento ruim? Tem? Pois é, tem. Na sua família tem gente com comportamento ruim? Tem? No seu trabalho tem gente com comportamento ruim? Sangue de Jesus tem poder. Na sua universidade, na sua escola tem gente com comportamento ruim? No seu ciclo de amizade tem gente com comportamento ruim? E aí, querido? Como é que você faz? O texto diz que José está vivendo num ambiente onde o comportamento é mau, mas ele se mantém firme, porque ele não é todo mundo, ele sabe quem ele é. Então sempre vai ter gente perto de nós para nos dar um exemplo negativo, mas é você que diz se vai ou não vai seguir. O José está lá, os irmãos dele estão vacilando, e o José está lá. Pô, mas todo mundo está fazendo, mas eu não sou todo mundo. Mas todo mundo está, mas eu não sou todo mundo, porque eu não faço o que todo mundo. Não faço. Aí começa a acontecer um problema. Por quê? Quando você se comporta diferente de todo mundo, ou todo mundo sai da sua vida, ou você sai da vida de todo mundo. Porque não cabe mais, fica um negócio assim desconectado. O ambiente não é mais para você, ninguém te chama mais para o churrasco, ninguém te chama mais para a festinha, porque agora tu não bebe, tu não fala palavrão, tu não faz fofoca, tu anda vestidinha. Entendeu? Tu não gasta mais dinheiro. Ou seja, agora não cabe mais, porque são dois mundos, sim ou não? E aí, a vida, olha só, os irmãos de José não gostam do Zé. Por quê? Porque o Zé é diferente. E todas as vezes que você é diferente, você fica feio. Cirne. É a história do patinho. Lembra do patinho? Quá, quá, o patinho feio. Ele era pato? Sim ou não? Sim ou não? Bom, gente, vocês não conhecem nem fábula infantil? Se eu cantasse agora aqui, levanta e vai de ladinho. Todo mundo canta. Mas o patinho, tu não sabe? A pata teve uns patos. Dentre os patos tem um pato diferente. O pato não parece com os outros. E quando um pato não parece com os outros patos, ele é o quê? Feio. Porque no trabalho, se você não for igual a todo mundo e fazer o que todo mundo faz, você fica feio. Entendeu? Faça o que todo mundo está fazendo, pense o que todo mundo está pensando. Isso, compre batom, hipnotiza. Essa é velha, só os fossilizados riram. Os mais novos sabem nem o que eu estou falando. Você entende? Para pensar. Todas as vezes, você muda de postura, você fica feio, você fica fedido. Ninguém quer mais ficar perto de... O que é a vida? Tirando de perto de você quem não cabe no seu presente. Porque Deus quer te levar para lugares que pessoas que estão hoje não cabem na sua vida. Deus quer te levar para viver determinadas coisas, que costumes, hábitos, lugares, não cabem mais na sua vida. Não interessa se é certo ou se é errado. Os outros podem ir, você não pode, acabou. Por quê? Porque não pode, não cabe na sua vida. Os irmãos falaram assim, nós não aguenta mais o Zé. Esse sonhadorzinho. Sonha com sol, com luazinha, com estrelinha, com molinho, e nós não sonhamos com nada. Então o que é que nós vamos fazer? Tirar esse cara de perto da gente. Ninguém quer mais se relacionar. Ah, pastor, ninguém mais quer falar comigo.
meus amigos, foi tudo embora. Pois é, querido, é Deus removendo gente para levar você para o lugar que Ele quer que você esteja. Acabou. Para de chorar por gente que não cabe no seu futuro. Amanhã Deus pode trazer de volta. Porque quando Deus quer mudar a vida das pessoas, lembra? Abraão, faz o quê? Sai da sua terra e da sua parentela. Rutinha, sai do território de Moabe. Agar, saia do Egito. Entendeu? Você, saia desse estilo de vida. E eu vou levar você para onde as coisas estão acontecendo. Onde elas estão acontecendo? Ele vai ser governador, pois sonha com sol e lua. E ainda tem estrela que indica a direção. Porque nessa vida, para você vencer, você precisa de governo e direção. Os irmãos de José vão vendê-lo. Gente, essa é uma das estratégias mais poderosas do diabo. Fazer os irmãos do José vender o José. Por quê? Porque aí corre o risco de ele ficar magoado, ressentido. Porque o que mais paralisa pessoas é o quê? Parente, gente de casa que te machucou, que te feriu, que abusou de você, que fez uma fofoca. Nossa, você fica tão sentido com isso. Está assim de gente, ó. Sabe qual é um dos maiores problemas hoje comportamentais na igreja? Paternidade. Sim, a ausência ou a presença de alguns pais tóxicos é o que mais deforma a pessoa. Parente. Os irmãos de José venderam José. Perguntinha básica: José queria ir para o Egito, sim ou não? Sim ou não? Mas ele foi? Ele foi? Foi. Vocês estão melhor que o primeiro grupo. Quando eu usei a frase nesse tom, ele foi! Todo mundo ficou quieto no primeiro culto. E eu já faço de propósito para saber o quanto você sabe sobre o que você pensa que sabe. O José foi para o Egito, mas ele queria ir. Mas ele foi, mas ele queria ir. Mas ele foi, mas ele queria ir, mas foi. Porque às vezes, o que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está dizendo que às vezes você vai para lugares que você não quer ir. Você vai viver coisas que não quer viver. Mas quando a vida te levar para lugares que você não quer ir, leve Deus como seu companheiro de viagem. Fala para Deus: vão comigo. Ele foi vendido para o Egito. Raquel foi com ele. Jacó foi com ele. Mas quem foi com ele? E que se Deus for contigo, meu filho, onde você estiver, a prosperidade tem que vir atrás de você.